Bem-vinda ao Conexão Encaracolada. Hoje eu vou falar com Clarissa, que a gente se conhece há muito tempo, né, Clara? Muito tempo. A Clara é mãe, eu sei que ela fez direito e eu sei que ela mora com a família no Canadá. E a gente vai bater um papo sobre essa mudança de país, né? Que eu sei que tu morou aqui um tempo em Florianópolis também. E eu acho que daqui vocês foram para aí, né? Foi Tá. daí. Tá. Vamos primeiro, então, começar com a foto? Tu me mandou uma foto. Eu vou colocar aqui na edição uma foto. E me conta um pouquinho sobre essa foto lá. Então, a foto até foi difícil. Porque eu tiro muitas fotos. Eu fotografo todo mundo, mas eu tenho poucas fotos minhas, né? Que eu apareço. Mãe é assim, né? Mãe fotografa todo mundo. E, enfim, mas aquela foto é mais assim, é uma foto minha, né, na neve, no frio, e que para mim sempre foi meu desafio, né? Foi realmente meu desafio quando o Rodrigo, meu marido, sempre falava para mim que era o sonho dele vir para o Canadá ou ir para outro país, e ele sempre falou muito do Canadá. E desde que a gente começou a namorar, desde 1996, que ele fala disso. E para mim, era, assim, o meu maior medo era o frio. Para mim, assim, quando ele falava de Canadá, eu bloqueava por causa do frio, né? Então, assim, de me ver na neve, no frio e bem frio. Agora a gente tá saindo do inverno, né? Então, a gente aprende se acostuma, né? Mas faz, assim, a média do inverno é menos 20, assim. Uau. 20 graus negativo a média, né? Tá. Ô, Clara, em qual região que tu mora aí? Eu moro no Quebec. Tá, Quebec. É uma região que é mais frio, né? Faz mais... Tá. Vocês falam, a língua é francês, é inglês, é os dois? É francês. É francês. A língua oficial é francês. Língua oficial é francês. E como é que foi essa mudança? Tipo, porque eu sei que você foi com 2 crianças, na época eram crianças, hoje já estão bem maiores, né? Sim. E como é que foi, assim, para eles? Então, na verdade, para eles foi uma aventura, né? Quando a gente falou para eles e vendeu a ideia para eles, a gente fez né, uma história, porque a gente precisava que eles aceitassem e, né, comprassem a ideia com a gente, assim. Então a gente falava de neve, mostrava Frozen, mostrava filmes de Natal e falava, então, lá no Canadá vai ser assim, né? Então a gente vendeu essa ideia para eles, e para eles, assim, né, foi uma aventura, mas lógico que chegando aqui tem toda a adaptação, eles eram pequenos, o mais novo tinha 5 anos, e assim, para ele foi complicado, foi difícil os 3 primeiros meses, porque eles não falavam a língua, então foi... a mais velha entrou na escola que a gente chama de classe de acolhimento, que é para quem não fala a língua, né? Então, onde tem crianças do mundo todo, de várias línguas, inclusive muitos brasileiros, e já o mais novo não. Ele entrou direto na escola regular, no maternal, sem falar a língua e no ritmo daqui e da vida, né? E ele chegou todo feliz, achando que ia ser, né, o conto de fadas dele, e não foi, porque ele precisava se comunicar e ele não conseguia, né? Então ele passou 3 meses chorando todo dia para ir para a escola, assim, e daí foi aí que o coração apertou, assim, que eu pensava, meu Deus, o que eu fiz com meu filho, né? Assim, mas enfim, depois passou, a gente foi atrás de ajuda de ortofonista, né, pedagogo que tem aqui da escola, a gente foi atrás, e com essa ajuda foi assim,
Foi assim, do dia para a noite e Que passou. bom. E tu trabalha aí? Tu tá trabalhando aí também? Então, quando a gente veio, eu vim com visto de estudo Tá. para num college para educadora infantil, para fazer um Entendi. curso de educadora infantil, que é um curso técnico, né? Na verdade, aqui o sistema é um pouco diferente aí no Brasil. Na verdade, assim, a escola, né, que seria a creche de 0 a 5 anos, fica com garderie, que seria a creche, né, antes de Tá. ir para a escola. E daí, na verdade, né, as educadoras é educação infantil, que é esse curso que eu fiz. Ah, Né? entendi. Então, assim, eu mudei Você totalmente. mudou, né? Aí mudei a área. Eu fiz esse curso para ajudar para o nosso processo de imigração, foi dessa forma. Entendi. E, enfim, eu fiz esse curso de 1 ano e 14 meses, aí depois eu comecei a trabalhar. Aí trabalhei 4 anos na área. E Uhum. agora eu estou fazendo uma transição e estou trabalhando agora, faz 5 meses, como secretária jurídica, que também seria um nível técnico, né, aqui, Tá. como secretária jurídica num escritório de notário, que seria como tabelionato no Brasil, mas também um pouco diferente, mas seria assim mais ou menos o Mais mesmo ou esquema. menos isso. Que é E dentro da área que tu estudou aqui, né? Também. isso, aí seria mais dentro da área de direito, De né? direito. Aqui Uhum. ele é como um nível técnico, não é como nível acadêmico, a função Tá. que eu tenho agora, mas já entrando mais, né, dentro dessa. Então, assim, na Dessa... verdade, agora eu tô de novo em adaptação. Assim, Entendi, tá retomando. isso. E, ô, Clá, e vocês moram perto da onde você trabalha? Como que é o translado para trabalho, escola? Então, a gente até 1 ano atrás, na verdade, mais ou menos, 1 ano e meio, a gente morava em Montreal, né? Que é, assim, uma cidade Sim, é grande, uma cidade maior. bem, é isso, bem diversificada. E faz mais ou menos 1 ano, 1 ano e meio, a gente se mudou mais pro norte, que é uma cidadezinha menor, uma cidade pequena, Uhum. e bem de interior mesmo, cidadezinha pequenininha. E eu moro, onde eu trabalho é próximo, mas eu preciso ir de carro, assim, tipo, Quanto uns tempo que é de 15 carro? minutos. Uns 15. 15 minutos, dependendo do trânsito, né? Mas é numa cidade Próximo. próxima, é isso. Sim, porque a gente, no Brasil, dependendo, é diferente, né? Eu morei nos Estados Unidos, é tudo muito grudado uma na outra, né? Mas precisa de carro porque é diferente, as estradas são diferentes, enfim, é tudo muito Isso, diferente. Ô, Cláudia, isso. quando vocês se mudaram, além dessa dificuldade da escola das crianças, né? Que foi, eu acho que o que mais talvez tenha chocado, assim, em termos de comida, também chocou, o povo aí também foi tranquilo, como é que foi essa mudança? Então, para mim, pessoalmente, foi tudo, né? Porque eu nunca tinha saído do país, né? Tá, Nunca na vida, assim, nem para viajar, nem para Disney, nem para lugar nenhum, assim. Então, para mim foi realmente um, tipo assim, boom, né? um 360, né? Entendi. É, tudo, 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 assim. Eu até, inclusive, eu vim sozinha antes de Uhum. todo mundo, que eu falei, não, deixa eu ir, porque Tá, eu vou ter que encarar para poder ajudar as crianças, eu vou ter que né, sim, saber, assim. Então eu não posso chegar também agarrado na barra da saia do marido lá, porque senão não vai dar certo isso, assim. entendi. Então, para mim foi tudo assim um choque, né? Principalmente que a gente foi direto para Montreal, e Montreal é uma cidade com muita diversidade, onde tem gente do mundo inteiro, Uhum. né? Tu encontra assim, muita cultura do mundo todo, assim, né? Que vive em Montreal. Uhum. Então, assim, foi realmente
foi um choque de tudo. Eu não falava a língua, nem inglês, nem francês, porque, né? Sim. Então, assim, foi tudo frio depois, Foi enfim, punk? a gente chegou no verão, assim, então deu tempo para ir Tá, se se acostumando. habituando devagarzinho, Entendi. mas é E tudo muito diferente, né? é tudo muito diferente, né? Mas agora vocês já estão adaptados. Vocês vieram para o Brasil depois que foram ou não vieram mais? Fomos uma vez, inclusive foi no início da pandemia, Uhum. e quase que a gente ficou preso no Brasil. Peso. E graças a Deus que a gente foi no início da pandemia, depois que passou, eu pensei, nossa, né? Sim, Que bom, porque graças a Deus não aconteceu nada, assim, não perdi ninguém da família nem nada, mas, né, tive esse claro. sentimento, assim, porque fazia muito tempo que a gente não via muita gente, então foi em fevereiro de 2020 que nós Tá fomos. bem pouquinho antes. Isso. Quando nós chegamos aqui, uma semana depois fecharam tudo aqui, Fechou assim, tudo. foi. Isso. Foi. Ô, Clá, e vocês conseguiram a cidadania já? Então, não, a Tá no cidadania ainda processo. não. A gente conseguiu a residência permanente, Ah, o tá. processo, Você fala isso, isso. Tá. Uhum. isso. A gente veio como eu falei, com visto de estudo, né? Eu com Tá. visto de estudo, o marido com visto de trabalho, Uhum. porque como ele me acompanhava, ele tinha o visto de trabalho, né, para me acompanhar, e depois disso a gente mudou de novo para um work permit, que que eu podia trabalhar na minha área pelo mesmo Uhum. período do estudo, Ah, que legal. e isso, foi por isso a escolha, assim, a gente, né, fez Sim, umas pesquisas, enfim, e então, custo-benefício e o que eu achei que eu poderia fazer na época que sim, não fosse tão complicado por causa da língua também, porque como eu não tinha, eu tive que encarar tudo, sim. né? Tudo meio que novo, né? Isso. Então, assim, foram várias trocas até que passos que iam dando para a gente pontos para fazer o pedido da residência. Entendi. E faz mais ou menos um ano, eu acho que foi mais ou menos um ano que nós recebemos a residência. Ah, que E legal. a partir disso agora a gente tem, eu acho que, se eu não me engano, uns 3 anos de como residente permanente para fazer o pedido da cidadania daí. Ah, entendi. Então vocês têm um processo que tem, mas pode sair do país ou não pode? Enfim, pode, mas tem Pode. o período, né? Tem Sim, quanto tem tempo que tu um, pode. Isso. Aí sim. tem mas As assim, restrições dentro da regra ali, né? Que vocês têm que isso, seguir também, né? isso, Entendi. exatamente. Mas, assim, a residência permanente já nos dá Claro, muita coisa, né? entendi. A questão mais de voto, votar, ser votado, e essas questões mais. Ou Burocrático. também que não precisa ficar depois renovando, porque a residência permanente, tu precisa, a cada tanto Claro. tempo, tu tem que dizer, ó, eu quero ainda, né? Então, tu tem Sim, que ir, e a cidadania te dá um dá uma respiro, liberdade em assim. relação a isso. É. Isso. Né? Até mesmo para as E, crianças, né? e as crianças se adaptam, e agora elas. Bom, vocês trocaram de escola agora, que vocês trocaram de cidade, né? Como é que foi Isso. essa Troca troca? de novo. Então, é que quando a Emily, a mais velha, ela terminou o sexto ano, aqui o primário, Uhum, do maternal ao sexto ano, entendi. e daí muda para o secundário, que diz aqui, porque na verdade é um pouco diferente do sistema americano que segue o resto do Canadá, né? Porque a província francesa ela tem É, sim, é um as pouco suas diferente. Uhum. diferenças. Mas, então ela foi para o secundário, então ela já ia mudar de escola, porque daí muda tudo. Ah, Então entendi. a gente falou, não, então agora é a hora Sim, de fazer essa mudança. Para o mais novo ia mudar no meio do caminho, mas ele já estava super bem adaptado, ele, na verdade, eu acho que o mais adaptado.
né? O que mais sofreu no começo, mas agora Sim. é o Melhor. mais Que legal. adaptado. Então, aí, como ela ia mudar para o secundário, que daí são mais 5 anos, né, agora, Tá. aí a gente Eles fez preferiram mudar. essa troca e mudamos de cidade porque a gente queria comprar uma casa e ficar mais tranquilo, né? Sim, Como a vocês gente moravam já no tinha apartamento antes. isso, a gente morava Tá. em apartamento e cada ano, na verdade, a gente morou em um apartamento. A Vocês gente foram fala que a mudando. gente, isso, em 5 anos aqui, nós nos mudamos 5 vezes, assim. Então, até então, a gente ainda estava em transição, assim, né? Entendi, entendi. Mas agora vocês compraram uma casa e agora vão ficar por aí, então. Pretendemos, se nada, se nada mudar, né? Claro. Mas, assim, acho que agora a gente dá uma sossegada, conseguimos com a residência permanente, enfim, acho que agora a gente consegue respirar um pouquinho Que e se legal. acalmar um pouco, né? Essa E, fase de transição, e assim, acho que transição. Mas e teu marido ele trabalha na mesma coisa que quando ele começou, quando ele foi para aí, ou ele foi mudando também? não, ele ficou, por isso que quem fez a transição fui eu, porque Tá? ele é da área de TI, né? Entendi. Então, não precisa fazer validação de diploma, nada, é só chegar com o teu Ah, currículo e tá, arranjar um emprego. Assim, e aqui tem muita vaga, né, para a área de TI. E, enfim, ele, desde que ele chegou, no comecinho, alguns meses, ele trabalhou num ateliê que fabricava pinheirinho de Natal, no uhum, começo, assim, mas foram uns 4 meses, eu acho. tá, Que ele não queria, ele disse, não quero chegar, deixa eu me adaptar, não quero sair gastando currículo, né? Então, assim, né, vou me claro, adaptar ali com a língua e tudo, e enfim. E daí depois ele começou a trabalhar e ficou, acho que mais ou menos um ano também que ele trocou de empresa, tá, que desde do início, mas ele trabalha sim, na mesma área, assim, ele não tá. precisou. Ô, Clá, e as pessoas foram receptivas quando, né? Porque, querendo ou não, são brasileiros chegando no país deles, né? Você sentiu que foi tranquilo, receptividade foi de boa, ou teve muito. Como é que foi? Então, eu assim, desde que eu cheguei, como eu falei no início, eu vim sozinha, eu fiquei numa casa Uhum. de família para Ah, tá. entrar na imersão mesmo, Imersão. assim, né? Então eu fiquei assim, foram 35 dias que vim antes, Uhum. e fiquei numa casa de família já antes para estudar, para falar, para começar a viver a vida e Uhum. aprender como é. Claro. E, mas eu, desde o começo, assim, eu nunca tive problema. Lógico que tu encontra pessoas de mau É, humor, né? Todo qualquer dia. lugar. Em qualquer lugar tu tá. Mas, assim, sempre que eu precisei de parar, pedir informação, mesmo com o meu francês péssimo, e daí as pessoas sempre... Porque eles têm muito disso, assim, tu começa a gaguejar no teu francês, eles mudam para o inglês, porque como é bilíngue, né? Então Aham. eles, opa, tu não fala francês, então vou te ajudar em inglês. Eu falava, não, eu não falo inglês também, Também vamos ter que tentar se ajeitar no francês, assim. interessante. E É. assim, mas sempre foi muito tranquilo, mesmo as crianças, assim, eu nunca senti assim. Lógico que, né, tu, tu parece meio bobo, né? Meio Sim, infantil, às vezes, com questões básicas da vida, do dia a dia, sim. que tu questiona, eles te olham assim, como, né? Como é que tu não sabe disso? Mas aí é questão de tu, enfim, engolir um pouco o teu orgulho, né? Saber que Uhum. tu tá aprendendo Sim, e faz parte, né? sim. Assim, mas assim, eu realmente, pessoalmente, e com as pessoas aqui em casa, nunca Não, não tivemos um tiveram. caso assim, Ai, que realmente, bom. não. E as crianças têm inglês e francês na escola ou não? Eles têm inglês, mas como um curso a mais, mas
desde o Tá. início, acho que desde o primeiro ano, que eles têm aula de inglês. Se não é tudo em francês, mas o inglês ele é muito, mesmo que tu não tenha, ele é muito presente assim Entendi. no dia a dia, na rádio. Se tu troca uma rádio, tem as rádios anglófonas e francófonas, né? Então a televisão é muito as bem bilíngue, pessoas então. falando, as pessoas falando isso, porque na verdade eles falam um pouco em francês contigo e daí umas 2, 3 palavras em inglês no meio e umas palavras, porque é bilíngue realmente. Sim, é bilíngue, o país é bilíngue. Isso, é. Que legal. Então, é misturado, É assim, normal. mas eles têm a aula deles, eles têm um curso como matemática, como de francês. Né? Entendi. E estuda o dia inteiro? É o dia inteiro? Eles têm aula o dia todo. Eles vão para a escola de manhã, levam a lancheirinha, né, com almoço, com termos, com almoço quentinho ou não, ou Sim. enfim, e voltam à tarde, metade da tarde, final da tarde, depende do horário. Agora, a Emily e o Nicolas, eles têm horários diferentes, porque como ela vai Sim, para o ela tá numa secundário, escola. ela começa mais tarde e volta mais tarde para casa, ele mais cedo e volta mais cedo para casa. Entendi. E eles fazem algum esporte? Muitos. Ah, é? Muitos. Olha Fazem. só. Assim, eles já faziam muito. Eu e o Rodrigo, a gente sempre gostou muito de incentivar, e mesmo no Brasil, eles já, né, a gente já valorizava Facinho. isso. E aqui muito mais, né? Porque o acesso é muito mais fácil, assim. E então eles fazem agora, eles já fizeram patinação artística, hóquei. A Emily agora ela tá fazendo flag football, que é um futebol americano com as bandeiras, que é tipo um rouba-bandeira com futebol americano. Ah, sim, eu sei qual que é. Que legal! Então, bem diferente. Ela faz na escola, né? Tipo assim, um extra Da curricular, escola. mas Sim. ela faz. Ela estava fazendo equitação também aqui na cidade, e assim, é Que muito legal. acessível. E agora eles estão fazendo beisebol, porque agora está começando, saindo do inverno, Sim. então daí termina os esportes de inverno e começa os verão, esportes né? de verão. E eles fazem esqui também no inverno, agora eles fizeram esqui, enfim. Sim. Então, o tempo todo se É bem de mexendo. estações, né? Isso a gente não tem aqui no Brasil, né? Aqui é tudo o tempo todo, né? E aí, como é muito frio, não tem como ficar muito tempo fora, né? Aliás, tem, mas é aquela coisa. Então, Né? tu tem que achar o que fazer, justamente, assim, porque eles fazem as pistas de patinação no exterior e nas arenas, então tu tem que calçar os patins e ir patinar, tem que ir esquiar, tem que ir procurar coisa no inverno, porque é longo, né? Não é pouca coisa, é longo o inverno, então tu tem que viver a vida, né, do inverno, assim, porque senão vai ficar trancado em casa muito tempo. Mas e assim, aí tem não é muita legal. coisa para fazer, muita no inverno, assim. Que legal. Disponibilizam muito. É porque fora não é tão frio, né? Vocês têm calefação dentro de casa, né? Não, dentro de casa tu passa o inverno tranquila, né? Muito de boa, que era esse o meu medo, né? Eu morria de medo. Falava, passar frio, né? A gente lá no oeste de Santa Catarina, no inverno, sentia um frio. Eu lá no Rio Grande do Sul sentia muito frio. Muito frio. Então, assim, era o meu medo, né? Ir para um lugar frio, né? E não, assim, dentro de casa a gente tem todo conforto, tudo. E mesmo fora de casa, assim, porque coloca a roupa adequada e sai. Então, eu até no começo, a professora do meu mais novo, ela falava assim, no primeiro inverno, né, quando começou a esfriar, ela falava que eu mandava ele, que eu vestia muito ele, que eu mandava ele com muita roupa, porque aquela mania de botar as coisas por baixo, muita coisa por baixo, né? Então, e eu pensava, mas essa mulher é louca, né? O que ela tá me falando? Como assim, né?
E sim, porque basta que tu coloque a roupa de inverno por cima e Por cima dentro deu. eles vão tirar e vai estar É. quente, então vai ficar de manga curta, vai ficar Sim. normal, mas eu colocava um monte de roupa por cima e ele era pequenininho, ele não tirava, né? Ele não Querido, passava calor. passava calor, assim. É a adaptação, né? Eu também tinha que aprender, então a gente foi aprendendo todo mundo junto. Claro, nossa, é bem interessante isso, né? Porque até a tua rotina mudou, né? Porque Tudo, tudo. quando você estava na escola, você trabalhava também de manhã e de tarde, o dia todo? Então, não, porque Não? eu tinha, com visto de estudante, eu tinha visto para trabalhar 20 horas por semana. Ah, entendi. É, Tá, eu não podia, né? Mas nem extrapolar. tinha muito tempo, né? Porque, imagina, depois de. Eu tinha me formado em 2004, e em 2016 nós viemos para cá, então, assim, eu estava fora dos bancos escolares, eu estava Sim. totalmente, né? Então, assim, eu me dedicava realmente ao estudo, né? Uhum, A língua, porque eu também sim, estava junto aprendendo a língua, porque eu não. sim. Eu Não estudei um dominava? pouco antes, mas, assim, Uhum, não é. falava. Sim. E me adaptando, né? Aprendendo como era. Aí eu fazia muito voluntariado, eu trabalhava na Hum, biblioteca, né? Porque aqui eles têm muito legal. isso, né? De chamar os pais como voluntários para tudo. Né? As coisas Sim, funcionam muito assim, né? sim. E então então eu quero saber como é que funciona, né? Tá lá dentro, ver dentro da escola Legal. como é que. Então eu fazia isso, assim, uma vez por semana eu estava na biblioteca, de um outro dia da semana na biblioteca do outro, porque eles estavam em escolas diferentes, um na Diferentes. classe de acolhimento, o outro na classe Sim, normal. Sempre que chamavam, os pais, a gente vai fazer uma saída para ir em museu ou coisas assim, porque eles sim. fazem muito, Passear. mas é com Uhum. as crianças de ônibus na rua, pela cidade, né? Não vem Uhum, ônibus, uhum. pega. Então, assim, a gente precisa de pais voluntários, então eu, né, Tu ia. vou Que junto para legal. conhecer, para me adaptar, Claro, para, enfim, para saber claro. como é que é, né? Sim. E, então, E esse até porque primeiro período estava foi perto das isso. crianças também, né? Tipo, eles Exatamente. não estavam. Porque você já estava num país diferente, uma língua diferente, e ter a mãe meio que por perto de vez em quando, quer dizer que ela não vai sumir, né? É, Tipo, vai saber. uma sensação de segurança, né? É, Então, esse primeiro período foi isso, assim, foi isso que eu que fiz, foi legal. realmente adaptação, assim. Sim. E enquanto era um marido que trabalhava, e a gente daí foi Foi ajeitando se outras virando, formas, né, para dar o dinheiro, claro. que, né, para esse primeiro período, e depois, Uhum, aos poucos, foi. sim. Até porque tinha toda a questão também de, tipo, fazer lancheira, que é uma coisa diferente, né? A gente faz aqui no Brasil, mas é um lanche rápido, aí é um almoço, né? Exatamente, Daí exatamente, muito tomar diferente. café, jantar, é bem diferente também essas estruturas de comida, por mais que às vezes até tente fazer alguma coisa mais brasileira, mas às vezes não tem, né? Então é melhor se adequar ao país que está morando mesmo, É. né? Até teve uma situação engraçada que acho que foi no primeiro dia de aula deles. Eu tinha feito lasanha, aí eu coloquei nos potes e coloquei os backpack congelados, né, de gelo, umas Uhum, pacotinhas de uhum, gelo. Coloquei na lancheira, né, e eu mandei a lasanha fria com os bloquinhos de uhum. gelo dentro da lancheira, né? E aí as crianças voltaram, gente, vocês não comeram nada. Mãe, a lasanha estava congelada, porque eles não têm, tu tem que mandar comida quente. Se é comida Ah, quente, tu tem que mandar quente dentro do termos, ah, quente, porque não tem micro-ondas, não tem nada não, para esquentar lá, mas não. sim. As crianças abrem e comem na hora. É. Eu Tadinho. mandei gelado e ainda botei mais gelo para Congelou! congelar. Foi. É, mas agora Enfim, isso tudo é muito aprendizado, né? Porque como é que você ia, é. tipo, da onde que, né? Não sabe. Exatamente, eu pensei, ok, eles levam e daí colocam no micro-ondas, Claro, né? claro. E
óbvio, mas não, aí eu preciso acordar antes, ferver a água, colocar num termos, da água fervendo 5 minutos, deixar lá, aí colocar a comida quente dentro, e daí a comida vai se manter quente. Então, com o tempo. É Mas só passando muito mesmo, né? Porque aqui eles é muito lanche, né? Comida fria, salada, não é a nossa comida, o nosso arroz, feijão, carne, Sim. né? Quente, né? Quente, para o almoço, assim, eles não é a forma como eles comem, né? Mas, enfim, mas a gente se adapta. Mas eles já se adequaram a comer o frio ou preferem o quente ainda? Eles gostam do arroz e feijão. Eles gostam e eu mando, assim, aquela coisa assim que parece que não estão comendo direito se não está comendo assim, né? Sim. Então a gente se adapta, mas tem coisas que a gente carrega junto, né? Sim, normal. Mas assim, eles comem, eles vão na casa dos amigos e é o que tem, então vai se adaptando. A gente tenta aprender também, mas é que é muitos ingredientes diferentes e que tu tem que saber como combinar, como fazer, como... Sim. Né? Sim. Mas isso me ajudou muito também quando eu trabalhava nas creches, né, na Garderie, para ver como é que eles comiam, porque a gente comia junto com as crianças, né? A gente come... Então, assim, isso me ajudou bastante, né? Essa experiência de trabalhar com as crianças nas creches, para aprender sobre a comida, sobre como que eles crescem, como que eles aprendem, como que, né? Sim. Porque tu foi bem na base, né? Isso. E foi essa a minha ideia, na verdade, que o que eu vou fazer, né? O que eu vou estudar? O que eu vou fazer? Daí eu pensei, eu também não quero nada que eu simplesmente depois vá jogar fora, né? E só que como precisava conciliar custo-benefício também, então de tudo eu falei, eu acho que isso vai ser legal, porque pelo menos eu vou aprender coisas, né, sobre a base para poder aplicar em casa, mesmo que os meus já sejam maiores, mas eu posso, né, eu acho que eu vou conseguir usar e foi realmente o que aconteceu, assim. Nossa, que legal. Ai, Clara, que bom falar contigo. Nossa, um papo bem interessante. Eu não sabia de tudo isso. Que legal. Te acompanho, claro, te acompanho sempre, assim, online, mas a gente não tinha conversado mais. Muita coisa, né? Muita coisa aconteceu. Nossa, muito tempo já se passou também que vocês estão aí, né? Acho que vocês olhando assim, nossa, nem... Quando você me falou, eu falei, meu Deus, já faz todo esse tempo. Passa muito rápido, né? Passa. Lembra a última... da vez que tu foi lá em casa cortar meu cabelo? Eu lembro quando tu estava começando, né? Sim, faz tempo também. Olha só. Já foi antes ainda, né? A gente ainda nem pensava, nem estava com os projetos ainda. Que legal. Ai, Clara, muito obrigada, então, por bater esse papo com a gente aqui. Agradeço muito, tá? Beijo. Pela oportunidade. Beijo. Fiquem bem aí, tá? E aproveita o restinho do inverno, que daqui a pouco já é primavera, né? Já. Tá bom. Já começou já tem neve ainda ou já tá derretido? Tem ainda, porque é frio. Bastante, mas assim, já tá derretendo, os passarinhos já estão voando na janela, já tá com ar de primavera. Assim. Ai, que bom, daqui a pouco já dá para sair de bermuda e camiseta para fora, né? Já dá. Já dá. Essa sensação é muito boa, né? É isso que a gente aprende, né? Tipo, passar pelo frio e daí chegar no... Voltar, né? Nossa, é muito bom. Beijo, então. Até, tchau, Clara. Obrigada. Eu que agradeço. Tchau.